Será que quando você morrer você vai deixar saudade? Meus amados, a passagem em tela é uma das histórias mais tristes de toda a Bíblia. Trata-se da história do rei Jeorão. Para nós compreendermos a história desse monarca, nós precisamos voltar um pouco na história de Israel. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria cativa por 400 anos. Depois de 430 anos, Israel saiu do Egito. 30 anos atrasado, Moisés acabou atrasando 30 anos a saída de Israel do Egito. Moisés morreu. Depois de 40 anos, Deus levanta Josué, que teve a incumbência de introduzir Israel na terra prometida. Israel passou por um período de cerca de 300 anos, sendo dirigido por juízes. Deus levanta o profeta Samuel. Samuel envelheceu. Seus filhos não andaram pelo mesmo caminho e acabaram fazendo algumas coisas que desagradaram a Deus. Sendo assim, Israel pediu um rei. Foi levantado então o primeiro rei de Israel, conhecido como Saul, que reinou 40 anos. Deus levanta o segundo rei, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que também reinou 40 anos. Davi morre. Deus levanta o terceiro rei, Salomão, que também reinou 40 anos. Então aqui nós temos um período de 120 anos. É chamado esse período de o Reino Unido. Porém, por volta do ano 931, com a morte de Salomão, o Reino Unido foi dividido em Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, Israel com sua capital Samaria, 10 tribos. Reino Sul, Judá e Benjamim, com a sua capital Jerusalém. O Reino Norte teve cerca de 19 reis que descenderam de 8 dinastias, e nenhum desses homens agradou a Deus. Mas em contrapartida, o Reino Sul teve cerca de 20 reis que descenderam de uma dinastia, a saber, a dinastia davídica. O primeiro rei que encabeçou o Reino Sul foi o rei Roboão, filho de Salomão. Não fez o que era bom aos olhos de Deus, morreu. Levantou-se o segundo rei, o rei Abias, que também não agradou a Deus. Levantou-se o terceiro rei, o rei Asa, que foi um homem de Deus, um homem piedoso, um homem de comunhão com Deus. Ele morre e Deus levanta o quarto rei, o rei Josafá, um homem de Deus, um homem piedoso. Esse homem teve 7 filhos. Quantos filhos? 7 filhos. E antes desse monarca morrer, ele chamou os seus 7 filhos. Aos 6 últimos filhos, ele deu presentes de ouro, presentes de prata, dádivas preciosas, e a cada um deles deu cidades fortificadas, fazendo cada um deles governadores sobre essas cidades. Porém, a Jeorão, por seu primogênito, ele disse: você vai me substituir. Porém, Jeorão fez tudo ao contrário. Ele vai tomar a sua primeira decisão errada. Qual foi a sua primeira decisão errada? A Bíblia diz que ele casou com a filha de Acabe com Jezabel. Não ia dar certo. Pastor, quem foi Jezabel? A pior mulher da face da terra. Nunca vai existir uma mulher tão perturbada, tão endiabrada como Jezabel. A filha dela também era perturbada, Atalia. É com essa mulher que Jeorão casa. Você já percebeu que tem pessoas que gostam de se envolver em encrenca? O ser humano é como um caminhão ladeira abaixo, com um pé no acelerador e Deus com um pé no freio.
Deus está freando e ele está acelerando. Deus está dizendo é para a direita, ele vai para a esquerda. Deus diz vai para a esquerda, ele vai para a direita. É o que acontece com Jeorão. Ele casa com essa mulher. Um dia ele se assenta no seu trono e conversa com a sua rainha, dizendo: eu sou o rei de Judá, mas eu tenho 6 irmãos. O que eu devo fazer com eles? Eu devo honrá-los? Eu devo trazê-los para perto de mim? Ela disse: não, você não deve honrá-los, você não deve trazê-los para perto de você. E o que eu devo fazer? Mata eles, destrói os seus irmãos, porque se você os deixar com vida, eles podem ser uma ameaça para o seu trono. Mata eles. E o que aconteceu? Jeorão matou os seus 6 irmãos à espada. Existem pessoas também que elas são tão maldosas para aconselhar, que um conselho delas pode destruir famílias, pode destruir relacionamento. Não é todo tipo de conselho que você deve acatar. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo de número 16, e o verso de número 24: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Salomão também disse que boa é a palavra falada na hora certa. Como é bom termos pessoas de Deus com quem a gente pode contar. Como é bom conhecer pessoas que podem nos dar uma palavra de Deus em momentos difíceis que nós estamos passando. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Quem nunca precisou de um conselho? Quem nunca precisou de um abraço? Quem nunca precisou ser orientado por alguém? Sempre nós vamos precisar de alguém para nos dar uma palavra de Deus. Diz que nos seus dias, a cidade de Líbna, que era uma cidade de refúgio, conquistada por Josué, ela se opôs ao reinado de Jeorão e disse: a partir de hoje nós não vamos mais se submeter ao senhorio de Jeorão, porque ele havia se afastado de Deus. A Bíblia diz também que nos seus dias os edomitas, que eram descendentes de Esaú, eles se rebelaram contra o reino de Judá. Este reino começou a balançar. Era Deus querendo trazer esse monarca de volta. Era Deus apertando o cinto. Era Deus criando situações. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Meu pai sempre diz: meu filho, quem não ouve o conselho do pai vai ter que ouvir a voz da chibata. Você já percebeu que tem pessoas que Deus prefere mandar elas para a cadeia do que mandá-la para o inferno? Você já percebeu que tem pessoas que Deus permite situações na vida dela só para salvá-la? Porque enquanto elas estão de boa, elas são orgulhosas, elas são soberbas, elas são prepotentes. E pastor, o que é a soberba? O que é a prepotência? O que é o orgulho? É o DNA de Satanás no homem. A soberba, o orgulho, a prepotência, nariz empinado, a altivez é o DNA de Satanás no homem. A humildade, a mansidão é o DNA de Deus no homem. Que DNA está impregnado em você? O DNA de Deus ou o DNA de Satanás? A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Você sabe o que é resistir no original? É colocar o pé na porta e dizer: aqui você não entra, aqui você está proibido de entrar. É o soberbo, mas humilde Deus dá graça, humilde Deus abençoa. O profeta Elias escreveu uma carta e mandou para o rei Jeorão. E quando a carta chegou em suas mãos, sabe o que estava escrito? Assim diz o Senhor de Davi,
teu pai. Você não tem andado pelos caminhos de Josafá, o teu pai biológico, e nem pelos caminhos de Asa, teu avô. Você é idólatra, levou Judá e Jerusalém a se afastar de mim. Você matou os seus 6 irmãos, que era melhor do que você. O Senhor continuou dizendo: tudo que você fez está escrito aqui. Eu vou julgar. Chegará a hora que eu vou arrancar o reino das tuas mãos. Você vai perder a cadeira, você vai perder a posição, você vai perder o reinado. Teus filhos serão mortos, as tuas esposas serão levadas para o cativeiro, e depois eu vou te pegar, seu cabra. Depois o juízo vai ser pessoal. Eu vou colocar uma enfermidade nos teus intestinos. É por 2 anos. Não vai ter médico que vai resolver teu problema. Não vai ter remédio que vai aliviar a dor. Agora eu pergunto: se é você que está andando em desobediência contra Deus, se é eu que estou andando em desobediência contra Deus, e Deus manda uma carta como essa, uma mensagem como essa, o que faríamos, senhores, pastores? Qual seria a nossa atitude diante de tal mensagem de Deus? Se fosse eu, cancelaria todas as agendas. Eu diria: pastor Erivaldo, não dá mais para mim, não vou pregar lá não. Eu preciso me vestir de pano de saco, eu preciso me humilhar, eu preciso me dobrar, eu preciso me curvar, eu preciso me quebrantar. Deus disse que vai me quebrar no pau, e eu preciso da sua misericórdia. Era humilhação, era jejum. Ele não se humilha, ele não se quebranta, ele não se volta para Deus, ele rejeita a mensagem de Deus. O juízo de Deus chegou para Judá. Deus tirou o reino das suas mãos. A Bíblia diz que o homem que muitas vezes é repreendido pelo Senhor e não se curva, o mal lhe apanhará de repente sem que haja cura. Os seus intestinos começaram a inchar. Era dor noite e dia. Se você vivesse, conhecesse Jeorão e fosse visitá-lo hoje, e você perguntasse como você está, ele diria: eu estou pior do que ontem, eu estou vivendo um momento de dor, não tinha remédio. Foi durante 2 anos. Sofrer durante 2 anos é sofrer 730 dias sem nenhum remédio para acalmar a dor. É muito sofrimento. No final de 2 anos, a Bíblia diz que os seus intestinos saíram por causa das enfermidades, e esse homem morreu agonizando. E você sabe o que foi que o cronista escreveu a respeito da morte deste monarca? E morreu Jeorão sem deixar saudade. Morreu Jeorão sem ninguém derramar uma lágrima. Morreu Jeorão sem deixar falta para ninguém. Alguém perguntava: morreu Jeorão, o que as pessoas diziam? Já foi tarde essa tribulação. Graças a Deus que já foi embora. Estamos livres. Agorinha soltaram fogos. Se soltaram fogos para Jeorão, foi em comemoração à sua morte. Agora a pergunta que eu faço aqui: quando você morrer, o que vão falar de você? Quando eu morrer, o que vão falar de mim? Um dia você vai morrer, um dia teu coração vai parar de pulsar. Só o arrebatamento pode te livrar da morte. E quando você morrer, o que vão falar de você? Será que alguém vai chorar? Será que você vai deixar saudade? Será que alguém vai dizer: já foi tarde, livre estamos? Ou vão dizer: deixou saudade, morreu mas deixou saudade, morreu mas eu vou chorar? Tem gente que não se preocupa com a sua morte. Existem pessoas que vivem nesse mundo como se nunca fosse morrer. O Otmania escreveu uma frase dizendo
que uma das piores tragédias na vida de um ser humano é ele nascer com um propósito, ter um propósito, mas desprezar o propósito. Ele viver para a sua própria glória, ele viver para as suas próprias vontades e não viver para a vontade de Deus. Todos que estão aqui, Deus tem um propósito, Deus te ama, o Senhor te valoriza. Você não está na terra porque você é bom, você está na terra para glorificar o nome de Deus. Você não sobreviveu ao Covid porque você é saudável, porque você é esperto. Você está respirando aqui por causa da misericórdia dele, por causa da bondade dele, por causa do amor dele. Se ele quiser desligar o teu coração, ele desliga agora. Ele é o dono da tua vida, ele é o dono da tua história. Será que você está vivendo para a glória dele? Será que você está fazendo a vontade dele? É tempo de entender que nós temos um propósito. Precisamos cumprir nosso propósito. Precisamos viver para a glória de Deus, andar para a glória de Deus, comer para a glória de Deus, cantar para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, faça para a glória de Deus, faça para a glória de Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, o verso de número 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, um dia ele vai colher. Provérbios capítulo 22 e o verso de número 8 diz: quem semeia maldade vai colher a desgraça. É a palavra que diz. Ei, nós somos livres para escolher o que fazemos, mas não somos livres para escolher a consequência do que fazemos. O que você está plantando, o que você está semeando, qual é o legado que você vai deixar, o que a sua família vai dizer, o que teus vizinhos vão dizer, o que a igreja que você pastoreia vai dizer. É tempo de viver para a glória de Deus, é tempo de marcar história. Deus quer levantar nesta última hora homens e mulheres de Deus que levanta a bandeira do Evangelho, entende o propósito. Eu estou na terra para salvar almas, para pregar o Evangelho, para abraçar, para cuidar. O tempo é agora, o tempo é agora. Se tiver de abraçar, abraça agora. Se tiver de amar, ama agora. Se tiver de dizer eu te amo, é agora. Porque depois que morrer, não tem mais jeito. O tempo é agora. Já passaram pessoas pela terra que morreram faz 10 dias e ninguém lembra mais dela. Ninguém sente falta dela. Mas você já percebeu também que já passaram pessoas pela terra que você conheceu faz 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Você não consegue esquecer ela. Ela marcou de forma tão positiva a sua vida, que quando você ouve falar, é um nome que tem o nome daquela pessoa, você sente alegria e dizer: meu Deus, como aquela pessoa foi marcante. Quem vive para fazer o bem jamais será esquecido. Quem vive para fazer o bem jamais será esquecido. Mais importante do que você deixar herança é você deixar um bom legado. Porque herança se deixa para as pessoas, mas legado se deixa nas pessoas. Aleluia, aleluia. Você está lembrando de alguém aí que você conheceu, que foi um instrumento nas mãos de Deus? Você está lembrando de uma irmã, de um irmão, de um pai? Ei, pessoa que entendeu o propósito. Quando você via ela de longe, você já via nela a maquete da alegria, a maquete da felicidade.
Quando você dava um abraço nela, você não queria mais soltá-la, de tanta vida que ela transmitia. Ela foi extraordinária na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você. Se você puder levantar a mão para receber, levante. Jeorão não marcou a sua história. Jeorão viveu na contramão da vida. Ele morreu sem deixar saudade, mas você está vivo, e Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: esse é o teu tempo, essa é a tua hora. Eu conto contigo para deixar um legado positivo. Eu conto contigo para ser os olhos dos cegos. Eu conto contigo para ser a voz do mundo. Eu conto contigo para ser os pés do coxo. Eu conto contigo para ser o lado desabrigado. Eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo. É agora. Toque na mão de quem está do teu lado e diga: é a tua vez, é a tua vez. Diga: eu vou deixar saudade. Quando eu morrer você vai chorar. Eu vou deixar saudade, porque vou cumprir meu propósito. Deus me levantou para cumprir o propósito. Provérbios capítulo 16, o verso 7 diz: sendo pois os caminhos do homem agradáveis a Deus, Deus faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Salmo de número 37, versos 23 e 24 diz: os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor, e o Senhor se deleita no seu caminho. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão. Aqui estão os passos de um homem que confirma a sua missão. Eclesiastes capítulo de número 7, verso 1 diz: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Existem pessoas que têm um bom perfume, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, mas não tem um bom nome. Não tem um bom nome na praça. Mas existem pessoas que não têm uma boa casa, não têm um bom carro, mas todo mundo quer vender para ele, porque sabe que ele compra e paga. Ele não é caloteiro, ele é fiel. Ele pode ser humilde, mas ele é fiel, porque o caráter de Deus está impregnado nele. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é ser paciente do que ser arrogante. Aleluia. Eu conheço pessoas que não começaram tão bem, mas entenderam o Evangelho e agora são instrumento de Deus aonde está. Eu conheço pessoas que antes era a cloaca de uma vida mazelada pelo pecado, não tinha prestígio, mas depois que foi achado por Jesus, Jesus transformou. Porque é mesmo assim, aí fora, quando a pessoa não presta para mais nada, no Evangelho ainda dá um bom crente, ainda dá um profeta, um pastor. Jesus é especialista em fazer a verdadeira reciclagem. Ele pega o homem quebrado, pecador, miserável, agiota, assassino, perigoso, zangado, que não guarda almoço para janta, transforma ele no homem de Deus, transforma ela numa mulher de Deus. Olha para quem está perto de você e diga: quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê, é obra que Jesus fez na tua vida, é obra. É só o poder do Evangelho, é só o poder do Evangelho. Jesus pega uma pessoa inescrupulosa e transforma nela numa pessoa de bem, num servo de Deus. Esse é o Evangelho que eu estou pregando aqui esta noite. Lembrei-me de David Livingstone, o missionário inglês que decidiu dedicar o resto da sua vida na África, no meio dos índios. Ao chegar na África, ele tomou uma decisão. Ele disse: nas outras aldeias eu prego Jesus,
anuncio Jesus, mas na aldeia que eu moro, eu vou viver Jesus na prática. Nas demais aldeias, eu prego, eu faço cruzada, eu evangelizo, mas na minha aldeia, eu vou viver Jesus com meu testemunho, com as minhas palavras, e todos vão ver. Foi assim que esse homem viveu. Adoeceu, foi levado para a Inglaterra para ser tratado. O missionário que foi substituí-lo, não sabendo do propósito de David Livingstone, ele chegou naquela aldeia, marcou uma grande cruzada e pregou aquela noite, pregou sobre o nascimento de Jesus, pregou sobre o batismo de Jesus, a obra de Jesus, como Jesus viveu, como a vida de Jesus era dedicada pelas almas. No meio da mensagem, todos os índios estavam chorando, e eles diziam: nós conhecemos esse homem que você está falando, este homem morou aqui, o nome dele é David Livingstone, esse homem respirava Jesus, esse homem falava Jesus, esse homem pregava Jesus, só com a sua vida, só com o testemunho, só com o seu exemplo. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Ele é recuperado, volta para a África, e na África ele morre. Os ingleses foram reportar o seu corpo para a Inglaterra, mas os índios disseram: o corpo é de vocês, mas o coração é nosso. Vocês vão levar o corpo, mas nós queremos o coração desse homem. Os ingleses perguntaram: por que vocês querem o coração dele? É porque este homem amou tanto a gente, que ele teve coragem de morrer por nós. Ele nos amou tanto, que nós queremos o coração dele aqui, levar o corpo de David, mas o coração foi enterrado lá na África, debaixo de uma árvore. Aqui está o exemplo de alguém que viveu para a glória de Deus, alguém que pregou para a glória de Deus, que amou para a glória de Deus. Daqui a 100 anos, senhores, nenhum de nós estará mais aqui. O que vão falar de nós? O que caráter você está impregnando nos seus filhos? Um caráter de um homem de fibra, de um homem de valor, de um homem que tem um propósito de Deus, ou um caráter deformado pela má conduta como se vive? Eu tenho certeza que Deus está falando aqui esta noite. Há uma ação do diabo contra as famílias. Há uma ação do diabo contra esposo, contra esposa, de pais contra filhos, de filhos que odeiam o pai, de pai que odeia o filho. Um clima que parece o Iraque, parece a Rússia com a Ucrânia. É briga, é confusão. Existem pessoas que vivem nesta terra amargurada, cheia de rancor, cheia de ódio. Ela não consegue ser feliz no presente, porque ela está presa ao passado. O passado te machucou, o passado te feriu, e você não consegue ser feliz. Esta noite Jesus quer quebrar as cadeias do inferno contra a tua vida. Esta noite Jesus está dizendo: eu quero libertar você, eu quero restaurar você, eu quero te dar a paz que só eu tenho, eu quero te dar a alegria que só eu tenho. A saída é Jesus, o caminho é Jesus, a porta é Jesus, o bom pastor é Jesus, e Ele está aqui esta noite para mudar a tua história. Glória a Jesus. Porque um dia nós vamos morrer. O homem que mais viveu na terra foi Metusalém, 969 anos, e morreu. Moisés escreveu o Salmo 90, e os versos de número 9 e 10, ele disse que os nossos dias sobem a 70 anos. Ou em havendo vigor,
chega aos 80, mas o melhor disso é cansaço e fadiga. Que tipo de vida você está vivendo? Qual é o teu propósito? Jesus te ama. Jesus tem um propósito na tua vida. Aleluia! O importante não é como nós morremos, mas como nós vivemos. Só poderemos morrer para a glória de Deus se vivermos para a glória de Deus. Aleluia! Se preocupe com a sua eternidade. Se preocupe com a vida após a morte. Ninguém morre para ser salvo e ninguém morre para ser condenado. Ou você morre salvo, ou você morre condenado. E esta noite o teu destino pode ser traçado agora. Jesus de Nazaré, Ele quer te dar salvação. Não importa quem é você. No dia do arrebatamento, se você tiver crente, você vai subir. Onde está a primeira pessoa que quer receber Jesus como Salvador, que está vivendo como Georão? Pastor, eu estou vendo como Georão. Eu estou vivendo ao contrário do propósito. Eu não estou sendo um bom pai, eu não estou sendo uma boa mãe, não estou sendo um bom filho, uma boa filha. Eu estou cega pelo pecado. Eu quero viver uma vida com Deus. Eu quero glorificar o nome de Deus. Jesus te chama esta noite. Jesus te chama. Vem para Jesus agora, desviado. Volta para Jesus agora, você que está afastado de Jesus. Ao inferno a você rejeitar, e ao céu para você aceitar. Rejeita o inferno, aceita o céu. Jesus está aqui. Eu estou te dando o maior exemplo de alguém que há mais de 2000 anos viveu nessa terra, mas todo mundo sente saudade dele. Jesus de Nazaré. Quem é ele? Pedro falou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus está te chamando. Você é precioso, você é importante. O Senhor Jesus mandou pregar esta palavra para você. Hoje veio salvação a esta casa. Você nasceu para morar no céu e vai morar. O inferno não é a tua casa. O céu é o nosso lar. Nós vamos para lá. Isso é obra do Espírito Santo. Salvação não é obra do homem. Salvação é obra do Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu amigo. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Você ouviu a palavra nesta noite e Jesus está te chamando agora. Aleluia, glória a Deus. Pode se aproximar aqui, pega na minha mão, mano. É de coração, você está aceitando Jesus. Feche os teus olhos agora. Querido Deus, eu te apresento esta vida, Pai, nas tuas mãos. Ele teve coragem, rompeu a multidão em meio à vergonha e veio diante do altar confessar a sua vida diante de ti. Perdoa os seus pecados, perdoa as suas falhas, escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Eu peço a ti a tua bênção, fortalece ele na tua presença, ajuda, ó Pai, que ele possa afirmar os teus passos em ti. Eu peço a ti a tua bênção agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga glória a Deus.